gravando. Agora eu tô gravando. Lá embaixo, a Vale do Rio Doce. Bora lá, então. Tá ok? Fala, pessoal! Fala, meus queridos Pontalcasters! Mais um sábado e mais um domingo com vocês. E que prazer! Gente, olha pra vocês verem. Hoje eu estou, assim, em ótimas companhias. Estou com companhias, assim, especialíssimas. Uma pessoa veio lá do Ceará para falar especialmente com a gente. E outra pessoa lá de Bocaiúva. A gente tá, assim, no melhor estilo, pessoal. É o melhor podcast de Itabira. Ó, entre páginas e palavras, existem homens que transformam leituras em travessias. Do Ceará e de Bocaiúva para o mundo. Léo Cunha e Tino Freitas escrevem como quem desenha horizontes, com tinta, tempo e ternura. Suas histórias abraçam o leitor, seja ele criança ou adulto, e revelam que a literatura é o idioma mais bonito que a imaginação fala. Hoje o Pontalcast recebe 2 escritores, tradutores, músicos, jornalistas, professores, que fez da palavra o seu ofício e da arte o seu caminho. Léo Cunha e Tino Freitas. Sejam muito bem-vindos ao Pontalcast. Rapaz, vai ficar gravado, né? Eu vou mandar pra mamãe isso aí. Ficou bonito essa apresentação. Ficou bonito? Gostaram? Gostei demais, poético. E um abraço aí pra você e pra todos os ouvintes. Eu ganhei 1,85 m agora, assim, já fiquei mais bonito. Assim, Que bom, fico feliz que vocês gostaram. Deu um empoderado. Assim. Isso então mesmo. é isso, pessoal. Olha, o pessoal aí do Pontalcast, né? Também tem uma brincadeira aí do pod com o Pontal, e aí ficou bonito também. Ficou o Pontalcast. É uma alegria a gente estar aqui junto com vocês e vamos aí às histórias. Que prazer. Eu queria que primeiramente vocês falassem, né? Já falei, mas vocês podem reiterar de onde vocês são, quem vocês são, podem ficar à vontade. Eu sou da mamãe e do papai, mas eu nasci em Fortaleza, no Ceará, e circulo, hoje moro entre Fortaleza e Brasília, e, enfim, é desse lugar, porque a gente, com a literatura, a gente acaba participando um pouco do mundo todo, né, Léo? É isso mesmo, a gente viaja bastante, né, para visitar escolas, feiras literárias, eventos, festivais, bienais. Bom, eu nasci em Bocaiúva, né, como você falou, mas saí de lá muito pequeno, moro em Belo Horizonte desde criança, e é lá que eu me estabeleci aí como escritor, como tradutor, como professor, jornalista, tudo que eu já Você tá quase fiz aí. Serra, bicho, nessa brincadeira aí, bicho. Vai fazer o quê? Se a gente fizer o recorte. Tá certo. Todo mundo. Aqui é o seguinte, a gente não deixa o outro escapar. É sempre um. É um provocando. Eu amo. E é sobre isso. Deixa eu falar com vocês. Então, pra esse. Vamos lá, se vocês quiserem parar e começar de novo, a gente... Não, tá ótimo. O Pontalcast é isso mesmo. Exatamente, vamos lá. Essa abertura. Ó, pra explicar a dinâmica pra vocês, pros nossos ouvintes, eu vou fazer uma pergunta, aí primeiro o Léo responde, depois o Tino, e aí depois a gente vai, tendo necessidade, eu entro, eu pergunto de novo, faço a pergunta. Beleza. E aí vocês podem ficar à vontade. Combinado? Beleza, então combinar disso. Primeiramente, eu queria perguntar pra vocês, é a primeira vez em Itabira de vocês dois? Não, na verdade eu já vim algumas vezes, né? Já dei oficina aqui alguns anos atrás. Ano passado eu participei do FLI Itabira também. E é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, né? Como leitor, assim, apaixonado pela obra do Drummond desde criança, adolescente. Então é uma cidade que eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu acho que indiretamente a gente participa desde o primeiro FLI Itabira, porque nós fizemos a canção que é o tema do festival. Lá 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. O Afonso convidou a gente para fazer essa canção, que é uma canção tema, tá no YouTube também, se vocês quiserem procurar no FLI Itabira, tá lá a canção tema do... Você lembra dela? Se você sabe o que é um trem, Vem pra montanha passear já, porque na terra da leitura a cachoeira é nosso mar. Se você sabe que é um trem, vem
vem pra ouvir a minha lira, para viver toda a cultura do trem que é frio Itabira. Esse é o refrão. E tem, depois eu... Acho que é cá onde a terra brilha, a pedra, né? Cá onde a pedra brilha, a poesia trilha, no meio do caminho, palavra é como um sino, acorda todo mundo que vem pra badalar. Aí vai pro Você refrão. sabe quem é o trem, aí vai. Gente, que lindo. Nós fizemos essa música, né? O Tino basicamente compôs a música, eu fiz alguns detalhes, assim, alguns versos. Se ele mas aí tivesse feito, a música não ia estar feita, nem ia estar legal como ficou. Ele fica nesse negócio que às vezes... Não, a gente faz a música junto. E às vezes você muda uma palavra e salva tudo no poema. Né? E a gente gosta muito de fazer música junto, livro junto, também, eventos. E a gente sempre foi muito bem recebido, tanto por causa da canção que começou lá atrás, e continua até hoje, como também quando a gente veio já presencialmente participar. Nós gostamos muito de Itabira, as pessoas sempre recebem a gente muito bem. Os professores, as escolas. É sempre muito legal. É um prazer pra gente receber vocês aqui. Ó, e como que tá na terra do poeta Carlos Drummond de Andrade incorpora, assim, nessa trajetória artística de vocês? Porque Drummond é esse empoderamento literário, né? Vocês estão participando do Quinto Flei Itabira, que fala sobre a Rosa do Povo, esse livro que deu voto, né, para a população na época da ditadura. Então, como que é estar nessa terra que respira arte, respira literatura? Olha, eu acho muito legal. Ontem, por exemplo, no final da minha mesa lá, um menino veio para mim e falou assim: olha, eu sei um poema de cor do Drummond, posso te falar? E aí eu achei que era uma coisa assim, 2 versos. Não, era um poema grande, assim. Foi 8 horas de poema, assim, de ficar lá. Vocês dormindo assim, um menino de 9 anos, assim, e declamou lindamente o poema. Então, assim, esse orgulho né, o fato de muita gente saber vários poemas de cor, né, de curtir, compartilhar com quem está aí na cidade, eu acho muito bacana. A gente circula muito o Brasil inteiro, visitando escolas e tal, e aqui em Itabira tem essa particularidade onde as crianças, elas sabem os poemas, elas recitam os poemas, param a gente na rua para dizer: vou recitar um poema, independente de ser de escola X, Y, Z. E a gente vive hoje, no Brasil, uma falta, uma necessidade de mais leitores de poesia, de dizer poesia. As pessoas não sabem, muitos lugares que a gente vai, às vezes a gente esse poema, algum poema de não sei quem, e as pessoas não estão ali guardando nenhum poema. As crianças estão deixando passar isso. E a gente vê aqui em Itabira um tanto dessa esperança de que a população, desde as crianças, tem esse carinho que o Drummond deixou, de certa forma, na memória da cidade. Então, já é uma coisa ancestral. Sim. Você traz no olhar, no carinho, no coração, o poema, a poesia do Drummond. Isso é muito bonito de ver na cidade. É verdade. Eu não sei se vocês têm conhecimento, aqui em Itabira tem uma escola que chama Coronel José Batista. Foi a escola onde Drummond estudou. E nessa escola, né, ela funciona até hoje normal, eu estudei lá, é uma escola pública, e desde, assim, do prézinho a gente tem contato com Drummond. Todo ano tem um trabalho sobre Drummond, e aí a escola fica perto ali do roteiro da casa de Drummond, do museu de Drummond, da igreja, é uma rua toda histórica. Então, tipo, a gente vai para o ensino fundamental já, tendo doutorado e mestrado em Drummond, porque a gente estuda desde o prézinho. Então, eu acho que é essa formação que faz fortalecer essa ancestralidade de Drummond no sangue, sabe, do Itabirano. Porque é uma formação, assim, continuada. E aí depois a gente vai para a faculdade e também tem Drummond. Então, é algo, assim, lindo. Muito bacana. Acho que isso é uma coisa de se invejar, né, para quem está em outras cidades. E o Léo, principalmente, ele é muito de brincar com as palavras. E brincar nem sempre é uma questão de diversão, mas de você experimentar a palavra para ganhar o outro pelo ouvido, né? E quando eu estou com o Léo, principalmente numa cidade como Itabira, eu vejo isso muito mais potente, porque o Léo é um poeta de primeira qualidade, assim. Eu conheci o Léo pela poesia dele. E a gente estar junto, assim, numa cidade como essa é
uma maravilha, é um presente também. A gente acha, claro, a gente vem aqui para ofertar um pouquinho do que a gente tem como, assim, um cara, uma pessoa que escreve as histórias, né? Mas a gente fica muito feliz de receber essa... É como se fosse um banho, né? Uma purpurina, uma coisa, um pó de pirlim-pim-pim, que a poesia está viva. E isso é super legal. Nossa, que legal. Ó, agora eu quero perguntar pra vocês, quando vocês eram assim pequenininhos, assim pirralhinhos pequenininhos, quando vocês começaram a encantar as pessoas por meio de palavras, escritas, músicas, né, no caso do Eu Tino. dizia muito, mãe, tô com fome. Era uma palavra que me encantava muito, assim, lá em casa. Ah, é uma palavra que canta assim o dia inteiro aqui na minha barriga Não, também. Mas eu quero perguntar o que motivou vocês a serem escritores, sejam de músicas, de livros, ou também do próprio destino, né? O que motivou vocês? Olha, eu tive vários motivadores, assim. Primeiro que eu tive uma sorte muito grande de crescer praticamente dentro de uma livraria. Minha mãe era dona de uma livraria em Belo Horizonte. Isso eu estou falando no final dos anos 70 e durante todos os anos 80 até o início dos anos 90. Então, durante uns 15 anos, eu frequentei, assim, várias vezes por semana a livraria da minha mãe. Conheci muitos escritores, conheci ilustradores, editores, todo aquele burburinho, né? Leonardo, eu agora quero fazer uma pergunta só antes de você completar a resposta. Diga Você lá. chegou a conhecer o Drummond, cara? Não conheci. Pessoalmente, não, infelizmente. Não teve essa sorte. Eu acho que nem minha mãe conheceu, e ela era né? Apaixonada por Drummond também. Minha mãe, o mestrado ou doutorado dela, não lembro, foi um estudo da obra do Drummond. Então sempre teve todos os livros do Drummond tinha lá em Essa casa. turma de poeta, assim, que era já de uma outra geração, assim, quem que você teve contato? Desculpa, eu estou entrevistando, Não, porque eu fiquei curioso. fique à vontade. Conheci o grande Zé Paulo Paes, né? Putz, cara, Conheci algumas vezes. Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Marina Colaçante, todos esses iam para Belo Horizonte e muitas vezes ficavam hospedados na minha casa. Olha só. Porque a minha mãe morava numa casa bem grande e ela chamava o pessoal para fazer atividade, visitar a escola e nos eventos literários. E ficavam lá em casa, Orígenes Lessa, Silvio Ortoff, essa turma toda, no final dos anos 70 e nos anos 80, frequentou a livraria da minha mãe e frequentou a minha casa também. Então, eu tinha um encantamento muito grande por isso. Mas, além dessas pessoas todas, especialmente no caso do Drummond, eu tinha o grande prazer de ler as crônicas do Drummond toda terça, quinta e sábado, que ele publicava nos jornais, né? Normalmente, cronistas escrevem uma vez por semana, a maioria, né? Raramente aparece um cara como o Drummond que fazia 3 crônicas por semana e boas crônicas, né? E em Belo Horizonte era o Diário da Tarde. Então chamava Diário da Tarde, mas chegava 5 horas da manhã, né? O jornal era jogado lá na porta e eu acordava, minha mãe que conta isso, porque eu era 9, 10 anos, 8 anos, e a primeira coisa que eu li era sempre a crônica do Drummond. Então foi uma coisa que me marcou muito na infância. Eu não tinha esse contato pessoal com os autores, mas eu morava no interior da Bahia, nessa época de começar a gostar de ler, 7, 8 anos, e o meu pai, a gente não tinha uma livraria na cidade, a escola não tinha uma biblioteca, pelo menos atuante com a gente criança, e o contato que a gente tinha com esse universo da literatura era basicamente uma banca de revista que ficava em frente à escola. E um dia o papai, que sempre foi uma pessoa, a gente vem de uma família mais humilde, mas o papai sempre apostou, como a maioria de nós temos essa sorte, de que a educação, a cultura, a leitura podia fazer com que a gente se encorpasse, crescesse como cidadãos, né? Essa era a ideia. E ele me levou até a banca de revista, me apresentou ao dono da banca, que era o seu Zé Campos, e disse: Zé Campos, esse aqui é o Tino, meu filho. Tino, esse é Zé Campos, dono da banca. Aí, Zé Campos, a partir de hoje, deixa o Tino levar o que ele quiser. Quando vier sair o pagamento do mês, a gente acerta. Então, eu tinha uma banca de revista fiado, aonde conheci pela literatura, porque além das revistas de quadrinhos que eu pegava, havia também histórias em coleções de livros com discos e tal. Silvio Ortoff, Joel Rufino dos Santos. As histórias de recreio, né, basicamente. Era o Recreio, né, e a coleção A Taba. Esses dois eram
meus alimentos ali. Tanto que acho que eu enveredei pela música porque era uma coleção que vinha com a literatura, com grandes ilustradores também, e vinha com um disquinho. E eu, de certa forma, hoje trabalho com música e com literatura. Acho que tem essa importância, isso nasceu e foi fortificado nesse contato que eu tive ali. Eu tive a oportunidade e a sorte de poder escolher o que eu gostaria de ler. E isso foi marcante para mim, importante demais. Acho que são histórias diferentes, mas a gente teve contato com esses autores desde a infância e acho que isso é fundamental. Fundamental, né? Que legal. E pegando esse ensejo de infância, de contato, eu queria perguntar mais uma curiosidade minha. Como que é o processo criativo de vocês? Caótico. O meu também. Tem escritores que são muito sistemáticos, assim, que acordam todo dia. Primeiro ele abre um olho, abre o outro também. Mas, enfim, trabalho sempre assim, de 8 a meio-dia e de tarde pesquisa. Tem sempre o horário, tem a luz tal, com o cafezinho, com a música tal. E eu acho que o Tino também é muito parecido com isso. Eu não tenho nenhuma regra, assim, até porque eu viajo muito, são 20, 25 viagens por ano, né? Então eu escrevo no aeroporto, no hotel, de manhã, de tarde, não tem uma regra. A única coisa que eu preciso é assim, não ter muita gente falando, ou uma música com letra, porque eu distraio. Mas se eu estiver num lugar silencioso, pode ser qualquer lugar que eu escrevo. A última história que nós começamos a escrever, ainda não terminamos, ela nasceu dentro de um festival. Lá em Joinville. Não, já. Já terminamos. Eu estou falando da penúltima, a gente já está falando da última. Em Joinville foi na hora do jantar. A gente também era um festival literário. A gente estava conversando, estávamos correndo para comprar uma resma de papel na Americanas, para a gente começar a escrever. E o livro vai sair em abril. Mas a última mesmo que a gente ainda está escrevendo, a gente estava esperando o almoço, acho que é a fome. A fome tem ajudado a gente a escrever. O horário da refeição acho ajuda. Que eu vou interromper a entrevista para ele começar a escrever ali agora, perto do almoço. E aí, mas assim, a gente precisa. O Léo faz mais do que eu, escrever as coisas e anotar as ideias no celular. Eu ainda acho, eu faço isso também, mas eu ainda sinto muita necessidade de soltar a mão, assim, de papel mesmo. De ter papel. Então, eu tenho sempre papel comigo, alguma coisa, e quando não tem, o celular resolve ali para anotar as ideias, para depois a gente fazer. Mas não, já fiz história, comecei uma história no avião, já comecei uma história dentro de ônibus, já comecei... Uma vez o Léo me ligou para falar de uma coisa, eu estava fazendo uma música, a gente fez a música, quando terminou ele disse, essa música dá um livro se a gente esticar mais. Então, cada história tem um processo diferente, mas todas elas passam por uma questão que é da maior importância. A gente está sempre com um olhar atento para o mundo. Mesmo quando a gente vai criar uma história de fantasia, a gente está ali prestando muita atenção ao que está ao redor, porque as histórias vêm desse lugar. A soma de tudo que a gente leu, a soma de tudo que a gente vive ali e uma pitadinha de realidade que chega para acordar a gente para escrever a história. Eu acho que isso esse olhar atento o escritor precisa ter um olhar atento para que ele perceba as coisas para além do que uma pessoa que trabalha com outra coisa não veria, né? É como se a gente tivesse uma lente especial, vamos dizer assim. Muitas vezes eu estou assim com amigos, aí alguém fala alguma coisa, ou conta um caso, eu falo, opa, isso dava um livro. Aí as pessoas falam, não, isso foi só uma coisa que aconteceu comigo. Mas eu falo, não, é assim que não. E o Léo, talvez pela leitura que ele tinha lá na infância das crônicas, ele é um cronista de primeiríssima qualidade. É uma coisa, a gente morre de rir ou de se emocionar, e além de que ele é uma pessoa muito desastrada, então ele aproveita isso para poder escrever as histórias assim, tal qual, entendeu? Na crônica é a capacidade de rir de si mesmo, né? De pensar sobre suas próprias falhas e lacunas é um estopim muito bom. Porque nós todos temos falhas, nós todos, né? E aí você poder... Esse aqui é o ponto, assim, é você achar... bom, isso aqui aconteceu comigo, eu não vou ter vergonha de contar, mas eu vou contar isso de um jeito muito especial, né? Esse ano a gente perdeu
um dos maiores também, né, Léo? Que é o Luiz Veríssimo, Veríssimo, e que fazia isso com uma genialidade ímpar também. E foi o Léo que me chamou a atenção para eu ler as Crônicas do Drummond, porque eu estava muito distante, eu não tinha essa proximidade ali. E fui ler depois que ele atentou. Viu, você tem que ler aqui, não é só a poesia. E, por favor, não entenda só como uma coisa diminutiva. Claro. Né? Mas olha, vai olhar aqui também, tem esse livro aqui, esse aqui e tal, procura aí que você vai se emocionar. O Cronista Drummond é sensacional também, assim, imperdível. Acho que, né, eu dei aula há muitos anos na faculdade de jornalismo, 25 anos, e durante boa parte desse tempo eu ministrei a disciplina de jornalismo cultural. E eu sempre falava de crônica e sempre falava de Drummond. Algumas crônicas, assim, meus alunos cansaram de ouvir, assim, porque são muito importantes assim, para a gente entender a lógica da crônica, da linguagem, da estrutura. Né? Então, tem algumas que eu citava sempre. Assim. Que legal. É muito legal ver a forma em que vocês imprimem a vida na obra de vocês. Acho isso muito interessante. E também, pegando o gancho, eu acho que né, a literatura tem vários papéis, mas eu acho que o remédio, assim, que o mundo precisa hoje, a injeção que o mundo precisa hoje é literatura. Porque, por exemplo, as pessoas hoje carecem de senso crítico, né? Tá todo mundo acostumado a seguir um padrão. Acho que talvez as redes sociais, as mídias podem ter ajudado nesse processo também, de todo mundo seguir assim, um padrão e ir na manada. E eu acho que a literatura tem esse poder de trazer senso crítico. Então, nesse sentido, Concordo. qual que vocês acham também que é o poder da literatura para as crianças hoje? Porque, querendo ou não, as mídias sociais, o telefone, a inteligência artificial, tipo assim, meio que desaproximou um pouco as crianças dos livros. Adorei esse desaproximou. Bonito esse verbo. Vou começar a usar ele. Ele vai dizer, vai te dar uma história. Desaproximou é muito bom. Eu gosto de brincar com os tipos assim, eu desconcordo, sabe? Essas palavras que a gente geralmente usa no afirmativo, esse desaproximou é muito bom. É uma neologia? É um neologismo, né? Normalmente a gente fala mais distanciou, mas desaproximou é muito bom. Lembrei daquela história da Marina Colasanti de que o rei ganhou um cavalo branco, mas o cavalo comia as moedas de ouro. E o rei gostava muito porque quando ele comia as moedas de ouro, ele ficava ainda mais com o pelo brilhoso, lindo. Mas ele descomia cocô mesmo, não tinha outra coisa e tal. Era muita merda ali naquele negócio lá e tal. E ela dizia que ela usa essa palavra de descomia. Muito bom. Muito bem, mas é bom, agora voltando à pergunta para a criança, né? O que? Olha, eu acho que assim, um dos grandes baratos do livro de literatura infantil, né, da poesia, da história, do conto, é que ele estabelece um tempo, um ritmo diferente, assim, né, que desse ritmo corrido do videogame, da televisão, que são coisas bacanas também, séries, eu gosto de série, gosto de outras coisas, mas o livro, né, você tá num ritmo ali que você estabelece, né, o virar da página, você que vai ler, você pode repetir o que você lê 2, 3 vezes, você que vai definir quanto tempo que você vai ler aquilo, vai prestar atenção na relação com a imagem, que hora que você vai virar a página, e isso eu acho que faz a gente pensar, faz a gente estabelece outra forma de conexão mental, vamos dizer. Eu acho que somando a isso que o Léo falou, acho que é importante a gente estar também atento e se aliar às novas tecnologias. Eu nem te contei, mas não sei se você já viu agora que está saindo no Brasil aquele Tiny Desk, né, que não sei se você já viu, é um show de um artista dentro de um escritório, assim, todo sem a estrutura de show e tal. E o primeiro foi com o João Gomes. Aí uma amiga minha, Flávia, ligou e disse assim, olha, você tem que aproveitar isso aí e fazer o Tino Desk. Tino Desk. Tino Desk, e aí você vai dentro do caos, que é o lugar onde a gente escreve, falar sobre literatura. A gente sabe hoje que, por exemplo, o TikTok tem crescido muito os leitores que falam sobre livros no TikTok. Booktokers. Os booktokers. Então, essa aproximação da literatura
com essas mídias, para fazer com que os leitores, crianças, jovens e adultos possam se aproximar através dessa ferramenta, da outra ferramenta mais arcaica, mas que ela é, depois da roda, a única que ainda permanece por tantos anos, que é o livro como códice, quer dizer, aquele livro de papel que tem um lado fechado e que você vai virando a página e tal. Isso é um caminho que eu acho que pode ser percorrido ainda mais. Inclusive, estamos fazendo aqui agora isso. Isso. Né? O Pontalcast aqui, ele traz, dando a oportunidade dos leitores conhecerem a gente, o que não é muita coisa, mas já ajuda para, né? Quer dizer assim, a gente não vai querer o livro daqueles dois, porque não pode servir para... Como é que pode, né? E tal. Mas é uma forma curiosa da gente alcançar a curiosidade do outro. Sim. Para que ele vá conhecer a nossa literatura, né? Sim, com certeza. Com certeza. Agora a gente vai entrar em um quadro do podcast que eu gosto muito, onde os nossos ouvintes têm a oportunidade de interagir com a gente. Aí eu tenho 2 perguntas pro Léo e 2 perguntas pro Tino. Combinado? Se for melhor para ele, eu vou responder a dele. Então, a gente mistura e tá tudo bem. Vou me sentir um pouco preocupado com essa coisa. Mas vamos lá. Nem veio pergunta, ele já tá na defensiva. Ansioso. Então, pessoal, bora entrar no quadro Pontal Responde. Lembrando que se você quer a sua pergunta aqui, respondida pelos nossos queridos convidados, é só mandar pra gente pelo Pontal WhatsApp, Pontal Fone, no nosso direct, fiquem à vontade. Então, a primeira pergunta é pro Léo. É a Marina de Itabira, né? Ô, Léo, qual foi o livro que mais te marcou na infância e ainda te inspira a escrever? Olha, muitos, viu? Assim, na poesia, eu acho que eu vou falar o Isto Aquilo, né? Que é um clássico da Cecília Meirelles, que é um livro que mistura o lirismo, mas também com o jogo de palavra, com humor, a surpresa. É um livro que eu não cansava de ler, sabia vários poemas de cor. Hoje em dia eu já não lembro nem os meus de cor, mas na época eu sabia muitos poemas de cor do Isto Aquilo. Acho que em termos de poesia, o que eu me lembro mais... com uma idade mais nova, mais tenra, é o Isto Aquilo. Agora, de prosa, eu acho que são os livros do Origenes Lessa mesmo, Memória de um Cabo de Vassoura, Memória de um Fusca, As Letras Falantes, Procura-se um Rei, são livros que eu adorava. Agora pro Tino. Tino, o Pedro lá de BH, tá? Ele perguntou, quando você começa um novo livro, o que vem primeiro? O título, a ideia ou o personagem? Não tem uma regra para isso, né? Mas eu gosto muito de pensar que o título é a última coisa que a gente decide. Nós temos, inclusive, uma história muito curiosa, que a gente ia fazer um livro que ia se chamar Cabo de Guerra, e quando faltava 3 meses para o livro ir para a gráfica, 2 amigos nossos lançaram um livro chamado Cabo de Guerra. Nossa. Aí a gente teve que reler a história, que é uma história de várias crianças se fantasiando de personagens de contos de fadas, com 2 times, né, de cabo de guerra. Como é que ele vai fazer? Aí, acho que foi o Léo que teve a ideia de transformar o título em Puxa-Puxa. E o nosso livro é Puxa-Puxa, e ficou muito mais incrível esse título do que o título Cabo de Guerra. A gente brinca muito com essa coisa do Puxa-Puxa. Mas isso foi decidido aos 52 minutos do segundo tempo, assim. Porque 48 não tem mais, né? O cara é sempre de 5 minutos para cima que mexe com isso. Então, esse livro que a gente fez em Joinville, que a gente estava falando mais cedo também, o título foi a última coisa que a gente conseguiu. A gente tava aliás, meio inspirado num título do livro do Drummond, né? É verdade. O Léo chegou lá com essa proposta. O Drummond tem um livro que o título é assim e tal, pai, e a gente mudou só um negocinho para ficar. Então, o título sempre, eu acho que de preferência ele acontece por último. Eu gosto muito de pensar no inusitado. Então, quando uma coisa que vai fugir do comum, então, assim, o enredo, às vezes eu nem sei se o personagem é aquele XYZ, mas pensar, porque depois eu vou ver se ele é menino, se ele é menina, se é um bicho, se é uma pedra que pode estar, né, contando a história. Mas eu gosto de que as cenas, eu penso muito nas cenas que o livro vai trazer. Eu brinco com 3 elementos na minha criação, que eu vou falar sobre ou crítica social,
que eu acho importante que a gente possa abordar isso com as crianças, ou vou falar sobre humor. Eu gosto muito de... Eu sou essa pessoa meio séria, sisuda, mas eu escrevo muita coisa... Dá pra perceber, né, gente? Seríssimo. Mas eu gosto muito de escrever o humor, e Léo também é um professor para mim, porque ele brinca muito com as palavras e aprendo muito com isso. E a outra coisa que eu gosto muito, e a gente tem feito isso cada vez mais, né, Léo, juntos nas nossas histórias, é experimentar formatos diferentes de livro, que não seja só o virar a página. Então eu estou sempre criando nessas três coisas. Então o título é sempre, quase sempre a última coisa, e definir o personagem vai depender muito se eu conseguir colocar ele encaixado no formato no livro, no projeto gráfico. Então é sempre a história primeiro, assim, o que eu vou contar, vai ser sobre o quê? Aí depois disso é que eu vou brincando. No meu caso, eu vario um pouco. Tem muitos livros nascem de uma cena, de uma imagem, assim, ou alguma coisa que eu penso e aí a história vai partir dali. Seus títulos são maravilhosos. Né? Mas não estou dizendo, mas de vez em quando a história vem do personagem, sabe? Assim, eu falo, eu queria criar um personagem, eu queria criar uma história a partir desse personagem. Então, eu tenho livros inspirados, por exemplo, nos meus filhos, né? Por exemplo, um que chama O Livro dos Talentos, que é muito calcado neles, sabe? Na relação entre eles. A minha filha é bem mais velha que meu filho, então toda a relação de carinho, mas também de impaciência, de proteção e de provocação. Então eu fiquei pensando assim, a partir desse jogo entre esses dois personagens, que tipo de coisa que eu poderia falar, né? E agora um que eu estou criando também, que é dos monstros. Primeiro eu pensei em 2 monstros, e depois que eu fui pensar como é que seria essa história com eles. Às vezes acontece isso, eu começo pelo personagem. Mas ele tem uns títulos que são... Às vezes ele tem uma frase que ele pega e vira. Então ele tem um que eu gosto muito, que é o Língua de Sobra. Quer dizer, não é língua de sogra, mas é o Língua de Sobra. Tem aquele lá do pescar, como é que é? A poesia se faz num pescar de olhos. A poesia se faz num pescar de olhos. Então, Em boca fechada não entra estrela. Tem uns títulos bons, né? Ele é... Manual de desculpas esfarrapadas. Esse é o melhor. Quando a gente está no desespero, porque a gente às vezes vai encontrar um público, a gente acha que vai encontrar as crianças. Sim. E aí quando chega lá, o mais novo tem 16 anos. Aí a gente, putz, pra onde é que a gente vai? Aí o Léo tem umas crônicas que aí, esse do Manual de Desculpas Esfarrapadas é clássico, assim, tal. Gente, que legal. Eu amei dos títulos e dos personagens. Acho que é muito único, né? A forma que cada um escreve, é muito subjetivo. Legal demais. Agora pro Léo. A Helena lá de Ouro Preto, tá, Léo? Ela falou, você acredita que escrever para o público infantil é mais difícil do que para adultos? Eu não sei se é mais difícil, mas para mim é mais desafiador. Assim, eu gosto mais, eu me interesso mais por esse público, assim, sabe? Eu tenho alguma coisinha para adultos, de vez em quando, um conto, um poema, mas eu gosto de escrever pensando na criança, pensando como é que a criança vai interagir com essa história, o que ela vai entender, o que ela vai pensar, o que ela vai sentir. E como a gente vai muito em escola, conversa muito com criança em eventos, então escrever para criança tem esse lado do contato com o leitor que não é tão comum assim na literatura para adulto. E eu particularmente gosto disso. Então não vou dizer que é mais difícil, mas para mim é um desafio que me interessa mais. Entendi. E agora a última pro Tino. O Tino, essa pergunta é do Caio. Ele é lá de Montes Claros. Ele falou, há algum tema que você ainda sonha em escrever, mas que ainda não encontrou um momento certo? Não, eu acho que a gente gosta muito de vários temas. Eu não sei se é um momento certo, mas a história não veio ainda. Por exemplo, o Léo é apaixonado e eu ainda não escrevi uma história com esse tema, que é a Arca de Noé. Uhum. Então tem uns temas que são clássicos e que a gente pode revisitar, né? Criar de um jeito diferente. Eu tenho muita vontade de brincar com a história da Arca de Noé e não brinquei ainda. Então é uma história que vai acontecer. Uma história que eu também deixei ali num canto para falar é sobre a sombra. Eu acho que a sombra diz muito quem nós somos, que não tem como fugir da sombra. A sombra se mostra ali.
Mas eu gosto de... A ideia do título que surgiu junto com a ideia de brincar com a sombra, mas eu não sei o que contar, é a sombra, e o S de sombra vai estar... vai formar uma sombra, então vai ficar a sombra no sentido do verbo, e não só entendi. Então a gente usar essas duas coisas. Pode estar pro plural, assombração. As sombras são. Já tá querendo a parceria no livro. Terrível, coisas. Não, meu correio aqui, né? Olha que legal que fica essa frase. Assombração. É verdade. Porque as árvores somos nós, aí tem assombração, a gente vai brincar com esse negócio todo. Mas é assim, a gente está sempre ligado com o que uma coisa... e é outra coisa que é uma... Você acabou de ver como é que nascem as ideias, sim, tá vendo? A gente está sempre ali a ponto de ajudar o outro. Então, o Léo conhece meus textos antes que outros leitores, que outras pessoas, e aí ele vai lá e diz assim, cara, ó, isso aqui, melhor, que tal assim? É uma sugestão, né? Mesma coisa, ele manda para mim, eu digo, ó, bicho, isso aqui podia ser assim. Então, a gente ter o olhar do outro, eu acho que é um prêmio que a gente tem, que nós somos colegas escritores, cada um na sua individualidade, mas ao mesmo tempo a gente está aqui junto para responder a segunda pergunta do Léo. A gente acha que escrever, eu acho que se é para adulto ou para criança, a gente tem que tratar o nosso leitor com respeito. Sim. E o respeito passa por esse cuidado, por essa atenção, por não fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa não serve. Que legal, bicho. Eu amei ver a ideia surgindo aqui, tendo a prova viva, vocês falarem. É o 10, como é que é o 10? Ele 10 aproximar, né? Desaproximar. Desaproximar é muito bom. O livro dos 10. O título do livro é o livro dos 10. Aí 10 aproximar, e aí que mais? Né? Vamos ter que achar outros, né? Legal demais, viu, pessoal? Agora fazendo uma pergunta assim, também mais subjetiva, eu queria que vocês... Qual que seria a mensagem que vocês passariam para um jovem que está começando a escrever agora? Torçam pro Cruzeiro para ficar amigo do Léo. É uma mensagem muito importante que eu acho que tinha que colocar assim. Eu amei. Olha, eu acho que assim, o que eu sempre falo é assim, a importância de ler de tudo, sabe? Ler poesia, ler crônica, ler história de terror, ler história de aventura, ler histórias antigas e novas para crianças menores, maiores, para adultos. Eu acho que essa variedade é que vai criar na cabeça da gente, eu não sei como que isso funciona quimicamente, mas alguma coisa acontece na cabeça da gente que vai, essas conexões vão se formando, né? Quando a gente enriquece o nosso repertório, né? As sinapses vão se multiplicando. Com certeza a ciência tem alguma explicação para isso, mas eu percebo claramente, assim, durante meus 25 anos como professor, eu percebia claramente, com 2 semanas eu percebi quem eram os bons leitores, assim, né? Pessoas que percebiam claramente mais fácil os duplos sentidos, as ironias, né? As intenções por detrás dos textos, pessoas que interpretavam melhor os textos, que argumentavam melhor também. Os bons leitores, acho que vão ser melhores em qualquer profissão que escolher, seja ser jornalista, seja ser médico, comerciante, policial, o que você quiser fazer na vida. Se você é um bom leitor, você vai ter um conhecimento maior, mais amplo do mundo, do ser humano, das relações humanas. Entendi. Eu gosto muito de pensar, tentei até achar aqui, mas não achei. A Lígia Bojunga é uma autora de literatura maravilhosa e ela tem uma frase muito bonita, uma construção, um parágrafo que ela escreve no livro dela, que diz assim: eu sempre usei livro para tudo. Aí ela vai dizer várias funções do livro. Então, para escorar a prateleira, para jogar no outro na hora da raiva, para um bocado de coisas, e para ler também, né? Aí ela diz assim: eu sempre usei livro para tudo isso, para tanta coisa, que eu não consigo pensar como é que uma pessoa pode viver sem livro. Então, ela vai buscar outras funções, além da função de você ler e se emocionar com uma história, uma boa história, né? Então, eu acho que descubra, seja curioso. Você pode ser que o livro que tenham oferecido para você não seja o livro que te emocionou. Mas, olha, vai ter aquele. Na hora que você encontrar aquele, você vai ser tragado para dentro de um universo onde você vai se reconhecer um pouco. Porque a história da gente, a história da humanidade está toda dentro do livro, como o Léo falou. As histórias
antigas, é importante para que a gente saiba como foi, como era. Hoje, o que a gente vê acontecendo na realidade, toda essa IA, essas tecnologias onde você está ali com o telefone ou com o fone de ouvido, o cara está falando em francês e você está ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, ouvindo a tradução e conseguindo conversar. Isso tudo está descrito em livros de ficção científica dos anos 60, dos anos 70. Quer dizer, então o cara que está criando uma ficção científica hoje, o cara já está pensando, e talvez seja uma realidade daqui a 30 anos. Então a literatura, ela se coloca para fazer um retrato de quem nós somos, ou de quem nós fomos e de quem seremos. É uma forma da gente se aproximar do que tem de humano na gente. Então, se você está buscando isso, você vai ser... Isso não é uma coisa... Não estou nem falando da educação, mas estou falando como sua construção como indivíduo. Sim. Se você quer ser uma pessoa que vai se sentar aqui numa mesa, como nós estamos aqui sentados, para estabelecer uma conversa, você precisa ler. Senão você vai ficar só dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, para o outro que está falando. E você vai acabar sendo uma pessoa que vai balançar a cabeça em vez de argumentar ou dizer que não é, e não dizer não é só porque você acha que não. Mas, olha, não é por isso, por isso, por isso, por aquilo. É a leitura que dá para a gente essa força do diálogo. E nós, cada vez mais, precisamos estabelecer diálogos entre as pessoas. A verdade, ela tem muitos ângulos. E a gente poder entender isso e conversar sobre isso com o apoio da literatura é que vai tornar esse mundo ainda mais habitável. Para que a gente possa estar, se não a gente aqui, mas outras crianças leitoras no 30º Fritabira. E que a gente quer que chegue lá. Né? E aí vocês vão estar tendo outras experiências, outras pessoas conversando sobre determinados temas, mas todas elas passaram por uma leitura. Porque eu gosto de repetir, desculpa, eu vou me alongar só um tiquinho, Léo. Quando a gente lê uma história do Léo, por exemplo, sobre dragões e tal, a gente exercita a fantasia. E exercitar a fantasia é criar algo que não existe. E tudo que não é da natureza foi construído, criado por alguém. Então, nós estamos falando aqui no microfone que tem uma coisinha verde e tal. Essa pessoa teve que pensar e criar essa estrutura. E, normalmente, se você lê bastante, você é capaz de criar o que não existe, de fantasiar, de imaginar alguma coisa nova. E é nisso que eu me guardo quando vejo as crianças ali, que elas possam criar um mundo melhor para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o mundo. Né? São os leitores que vão transformar o mundo. Sim, com certeza. Vocês acham que a leitura hoje, pensando na rotina, né, dos trabalhadores, das crianças que estudam em escolas públicas, que, né, passam por esse processo de entrar no mercado de trabalho, nessa rotina tão cansativa, você acha que a leitura é um privilégio, a literatura é um privilégio? Vocês acham? Eu acho que os professores nas escolas públicas, eles têm à disposição uma grande variedade, uma grande quantidade de livros por causa dos programas de distribuição de livros do governo, como PNBE, PNLD, PENAIC. Então, assim, o acervo, né, a matéria-prima para trazer essa literatura para o universo, para o cotidiano da criança, felizmente a gente tem, inclusive escolas públicas têm. A questão é em que medida que os professores estão bem preparados para fazer isso. Né? Eu bato sempre nessa tecla da formação do professor, que vem da faculdade, que vem da valorização salarial, da valorização de estudo, formação mesmo, porque o professor tem que saber usar esse acervo, né? Para poder escolher, para poder fazer a mediação com a meninada, encantar a meninada, interessar a meninada por esses livros. Eu acho que em termos materiais até a gente já está bem resolvido. Sim. Mas a gente precisa apostar sempre no professor, né? E melhorar a formação do professor, a valorização do professor, para ele cada vez mais deixar aproximar, né? Aí já não é o desaproximar, é aproximar a meninada da literatura. Eu acho que a gente tem alguns desafios. Existe sim uma compra
de livros pelo governo, mas a compra que está sendo feita, por exemplo, atualmente no governo federal, ela é uma compra que carece de mais atenção no sentido de que Da produção do livro, deformando ou tornando os livros para criança que são tão diferentes nos seus formatos, e existe um porquê de serem diferentes, em uma coisa só. É como se a gente estivesse vendendo pastel de queijo só. Então, você tem a experiência de você comer um pastel de queijo, uma coxinha, várias coisas, e você está provando só uma coisa meio pasteurizada. Os acervos simplificam em determinados formatos. Então, realmente tem esse problema. É preciso manter, é preciso que haja as compras dos acervos, e é importante que se mantenha as compras, mas dando atenção ao formato original dos livros, porque eles existem. Agora, o principal, o gargalo fica ali, né? A coisa não flui mais, porque a gente precisa de uma formação do professor, e de uma formação continuada. Por quê? Porque o professor, se você, esse mediador de leitura que leva a leitura para o outro, se ele não é apaixonado pelo livro do Léo, como é que ele vai ler o livro do Léo que está lá na biblioteca da escola para as crianças? Ele tem que estar envolvido com isso. O Léo tem um dos livros do Léo, o Léo tem mais de 80 livros publicados, Um Dia, um Rio. É um livro em que ele vai criar um personagem, o personagem é o rio, e ele vai dizer, um dia eu fui assim. E a gente vai estar agora no próximo dia 5, né? Semana que vem. No dia 5 de novembro, vão fazer 10 anos de toda aquela tragédia que aconteceu no Rio Doce. No Rio Doce. Se o professor não tiver ferramentas para amplificar essa voz que o Léo e o André Neves nesse livro fizeram, esse livro vai ficar guardado ali, e você tem que chamar a atenção, você tem que tirar esse livro da estante e dizer, olha, vamos aqui. Por quê? Porque pode ser que ali naquele grupo de alunos tenha um engenheiro daqui a 20 anos que vai dizer, olha, eu fui tocado por aquela história e eu não posso deixar que nada se repita a partir disso. E a gente fazer isso com as crianças é o ponto mais importante. Então, é preciso ter o acervo, e um acervo que respeite a origem, o formato do livro e tal, a ideia original, mas é preciso, antes de tudo, que a gente tenha uma formação qualitativa com os professores sobre como lidar com esse acervo. E é claro, os professores precisam ter melhores condições de trabalho, um salário mais digno, uma série de coisas que possam envolver. Tudo isso passa, mas é a educação a partir da leitura que faz com que a gente possa ter, de fato, um mundo mais interessante, um mundo melhor para todo mundo, um mundo mais igual, menos desigual, né? Eu amei que vocês pontuaram sobre as condições trabalhistas dos professores, porque teve uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com um professor de português, trabalhava em uma instituição privada, e ele me dizia que ele não tinha tempo de abordar nas obras literárias, porque era tanta pressão para se cumprir coisas pro Enem. Era, tipo assim, uma instituição tão focada só no Enem, Enem. Tipo, não é uma coisa ruim, claro. Eu acho que a escola tem que abrir a cabeça da gente pra gente ter empoderamento para saber qual caminho a gente vai seguir, mas eu acho que tem que ter essa pluralidade. Mas era tão focado no Enem que ele não tinha oportunidade de, por exemplo, vamos falar de uma obra de Machado de Assis, que é bastante estudada no ensino médio. Era tipo só o arroz com feijão, e ele não tinha oportunidade de fazer os alunos aproveitarem o banquete, sabe? Por causa dessa pressão da escola em formar os alunos para o Enem. Então, achei bem pontuado nessas condições de trabalho dos professores. Eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, Tino e Léo, agora nós vamos para o último quadro do Pontalcast. Nós estamos chegando no finalzinho. Esse quadro é um bate-volta, onde vocês têm que ser bem rápidos. Eu vou fazer uma pergunta, papum. E aí depois a gente discute sobre as perguntas. Combinado? Vamos lá. Ó, Léo Cunha e Tino Freitas. Em uma palavra, escrever imaginar. Sim. Imaginar. Olha aí, tá vendo? Escrever é uma forma de flutuar. Flutuar, eu acho que é isso. É sair do comum. Flutuar. Uma palavra que te define.
Curioso. Bonito. Amei. Essa risada eu me achei estranha, essa risada, mas é uma coisa que... Um livro que você gostaria de ter escrito. Primeiras histórias do Guimarães Rosa. Os Bichos que Tive, da Silvia Ortoff. Um autor ou uma autora que te inspira? Agora eu vou da Silvia Ortoff. A Silvia Ortoff é a nossa musa. Nossa musa. Não adianta, é que a gente empata. A Silvia Ortoff é uma escritora petropolitana e que ela tinha uma qualidade que a gente persegue, que é muito difícil de conseguir. Ela escrevia um texto que emocionava tanto as crianças como os adultos ao mesmo tempo, mas com peculiaridades muito singulares. E que eu morro de inveja do Léo, porque o Léo conviveu com a Silvia. A Silvia foi madrinha do casamento dele. É muita sacanagem comigo, que eu gosto da Silvia e nunca tive um encontro com ela. A Silvia, por exemplo, tem um personagem nesse livro Os Bichos que Tive, que falei, que era um cachorro... como é o nome daquele cachorro? Sua avó. Não, o nome do... Bacê. Um Bacê, que é aquele cachorro do linguiçazinha, o Cofap, que a menina tinha um cachorro Bacê macho e o nome do cachorro era Sua Avó. Então a criança passeava pela praça com aquele cachorro bonitinho, assim, ai, que coisa linda, como é o nome do seu cachorro? Dizia, Sua Avó. Aí você foi aquela puta, né? Sua avó o quê? Que não sei o quê, tá. Então assim, Essa história é muito boa. Silvia saía do lugar com essas histórias, assim, e a gente gosta muito da Silvia, não dá pra ficar sem, né, Léo? É a nossa musa. Silvia Ortoff. Um hábito indispensável no seu dia? Comer. Eu ia falar isso. Não, mas tem que ser uma coisa mais... um hábito indispensável. Eu acho que é conversar com meus filhos, saber como é que estão as coisas com meus Agora filhos. você foi bonito isso, cara. É bonito isso aí. Eles ficam em contato o tempo todo. É impressionante. O Dedé me escreve diariamente. Onde é que eu estiver, ele me manda 2, 3 zaps por dia. Quando eu estou em casa, é o tempo todo também. É muito bonito o Léo com os filhos. Eu acho que é manter o humor vivo. Eu gosto de me provocar, brincar comigo mesmo, brincar com quem eu acho que eu tenho alguma liberdade para brincar, desde que não ofenda o outro. Né? Então eu estou sempre mantendo o humor. Um cheiro que te lembra a infância? Um cheiro que me lembra a infância, acho que eu vou de bolo de chocolate. Não é vitada, não, do almoço, bicho, pelo amor de Deus. A barriga tá até voltando. Sinto muito, foi lá longe. Eu acho que o cheiro da minha infância é um cheiro que eu não gosto, mas é o cheiro da minha infância, que é do murici. Murici? O que seria Murici murici? é uma fruta redondinha, amarela. Ex-técnico do São Paulo. Eu falando do bom, mas é onde que tá. E a minha mãe adorava murici, ela tem um cheiro muito forte, é como se fosse o piqui, só que é diferente. O piqui eu convivo com o piqui. Só que a minha infância, a gente viajava de carro de Sobradinho, na Bahia, para Fortaleza, 12, 13 horas de viagem. E quando a gente voltava de Fortaleza para Sobradinho, na Bahia, a mamãe trazia um isopor de murici. E naquele tempo eu era uma família grande, eu viajava no bagageiro do carro, junto com rodeado de murici. Com o isopor de murici. Quando ela chegava em casa, a geladeira, né, botava o murici na geladeira, e aí a água tinha cheiro de murici, o ovo tinha cheiro de murici, tudo tinha cheiro de murici. Então eu fiquei com essa coisa. Então, murici para mim é o cheiro da infância, mas com um lado pejorativo. Não é uma coisa, ai, como era linda a infância. Então é uma coisa traumatizante da infância, é o cheiro do murici. O carro era um Santana, e quando o Murici Santana foi técnico do São Paulo, aí você falou, você tá me perseguindo. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Já tem que alimentar o Léo nos próximos 10 minutos, senão vai ficar... Cadê meu bolo de chocolate? Amei. Não conheço essa fruta, murici. É. Uma frase que te guia. Uma frase que me guia, apelou, perdeu. Essa eu falo direto com meus filhos. Se os caras querem pegar o Léo lá, eles não podem apelar, que aí já vai com essa aí. Tá? Apelou, perdeu. Acho assim, a pessoa que dá piti, que
maltrata alguém, que, sabe, sai do sério. Apelou, pra mim já Perdeu. É a frase. O meu é teimosia e esperança. Eu carrego isso no braço, na minha tatuagem. Eu escutei isso de uma pessoa que tem muita... eu tenho muito respeito, que chama Dom Pedro de Casadáliga, já não está mais conosco, mas ele foi uma pessoa importante desde a época da ditadura, pela luta pelos direitos humanos, e quando a gente se encontrou, ele disse, vocês são escritores, eu estava com outros colegas, e aí ele pegou na minha mão, no meio de todo mundo, e disse, olha, sabe que vocês têm que ter teimosia e esperança para tocar essa profissão em frente. E eu acho que não só a profissão, mas o nosso cotidiano, o dia a dia, a vida não é só sorriso, não é só brincadeira, então a gente precisa ter teimosia e esperança para seguir em frente. Pra tudo, Boa. né? Pra tudo. O maior desafio da arte hoje? Olha, eu acho que o maior desafio é não se repetir, assim. Eu penso, tem tanta coisa que a gente tem que estar sempre ligado para né, buscar um novo, não se repetir. Acho que esse é um grande desafio. A minha resposta se parece muito com a do Léo, mas assim, a gente precisa estar atento, eu pelo menos, e acho que o Léo também, da gente descobrir quem é que não está representado ainda na literatura. Entende? Por exemplo, acabei de falar da tatuagem, mas é muito difícil você ver na literatura infantil personagens que tenham tatuagens. Os pais, as crianças, ou um professor retratado na ilustração como tatuagem. É muito raro. Então, você escrever um livro onde você normaliza o fato de que uma pessoa tem uma tatuagem, que ela não é uma pessoa do mal, que ela não é uma pessoa estigmatizada ali, é uma provocação que eu tenho na minha literatura. Então, você poder apresentar para esse leitor criança, dentro da arte que a gente faz, que é a arte literária, no livro ilustrado, que é texto e ilustração, é um reconhecimento que essas pessoas estejam presentes. Então, um caixa do supermercado, por que ela não pode ter uma história bacana? A menina que fica lá no pedágio, quando você passa de carro, que tem que pagar, essa pessoa tem uma história, por que ela não pode ser? E o filho dessa mãe que está lá? Será que ele não ficaria feliz de ver, poxa, minha mãe está aqui retratada nessa história? Porque ela não é nem maior nem menor do que eu. Então, procurar escrever histórias em que eu possa retratar pessoas que ainda não estão presentes na literatura, eu acho que eu consigo dar um pouquinho de superpoder a mais para essas pessoas. O Tino fez um livro ano passado maravilhoso chamado Delivery, que é bem isso, assim, sobre essa figura, né, do cara que entrega as coisas e tal, e que, pelo menos que eu conheço, não existia como personagem na literatura infantil, né? E a coisa da tatuagem, eu tenho uma história que é exatamente uma avó que tinha uma tatuagem de infinito no pescoço. Eu gostei, o mais lindo do